A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Economia Descomplicada de hoje com o repórter de atualidades Economia de O Tempo, Simon Nascimento, porque o Simon vem falar pra gente a respeito dos novos imóveis que têm registrado vendas em crescimento, 60% pelo menos aqui em Belo Horizonte, depois que tivemos mudanças no Minha Casa Minha Vida. Ô Simon, explica pra gente por que essas mudanças podem ser ou podem ter sido responsáveis por esse crescimento nas vendas de 60% dos imóveis aqui em Belo Horizonte. Boa noite, tudo bem? Beleza, Flávio? Boa noite para você, boa noite a quem nos escuta e quem nos assiste. De fato, esses dados, né, fazem parte aí de uma pesquisa que foi divulgada pela Câmara do Mercado Imobiliário aqui em Minas. E de fato a gente teve esse salto, né, no terceiro trimestre desse ano em comparação ao mesmo período do ano passado, né, julho, agosto, setembro, e teve um salto aí de 60% nas vendas de novos imóveis. Aqui a gente está falando daqueles imóveis em lançamento, que a pessoa compra ele na planta, ou então que a construtora entrega ele prontinho ali, não teve nenhum morador antes. E aí a ligação, né, que tem com Minha Casa Minha Vida é porque nesse período o segmento, né, que mais cresceu foi o chamado Standard, que é aquele padrão. É um padrão que foge um pouco da realidade de muitos brasileiros, é um padrão que foge na realidade, mas é o que tem sido muito procurado por causa das mudanças do Minha Casa Minha Vida. No ano passado, em junho, o governo federal alterou, né, as regras de financiamento, né? O valor do financiamento, ele ficava entre 190 mil a 264 mil reais, aí tinha as faixas ali de faixas salariais, né? Que você poderia fazer o financiamento, e agora esse financiamento pode chegar até 350 mil reais, que é justamente a faixa inicial desses imóveis aí chamado standard, né? E aí a gente tá falando de apartamento de 2, 3 quartos, enfim, aquele mais básico mesmo. Então, por causa disso, né? Essa possibilidade de ter um financiamento de um valor maior com os benefícios do Minha Casa Minha Vida, isso fez com que as construtoras tivessem mais imóveis sendo lançados aqui em Belo Horizonte, e aí gerou o inverso, um cenário contrário. Por exemplo, em Contagem, em Betim, a gente tem queda nesses dados, justamente porque as construtoras que antes não estavam conseguindo fazer lançamentos do Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte, agora com essa mudança conseguiram fazer, e o mercado já está percebendo essa diferença, né, esse interesse maior da população. E aí quando a gente pega, por exemplo, o recorte de novembro de 23 a novembro de 24, 98% de todos os lançamentos aqui em BH, né, lançamentos imobiliários, foram vendidos. Uau. Então a gente vê que esse mercado de fato se aqueceu muito, porque a gente sabe que o benefício do financiamento do Minha Casa Minha Vida, ele é menor, né? Você tem isenção ali, se é primeiro imóvel, você tem isenção naquela taxa, né, de transferência, o ITBI. Sim. Você tem isenção um abatimento ali nas parcelas. Então assim, são benefícios melhores, né? Então isso acabou ajudando de fato para que o mercado se aquecesse, e a previsão é de fato continuar em aquecimento, porque enfim, a alteração está recente, né? Então há outros lançamentos ainda para serem feitos. E o Minha Casa Minha Vida passou também, né, por problemas recentemente, não por problemas, né, a Caixa anunciando que tinham menos recursos, né, disponíveis para o programa. Eu acho que muita gente aproveita esses momentos antes de que a coisa de fato fique mais difícil e antecipa essa compra, né? Estava pensando em comprar daqui a 2 meses, 3 meses ou daqui a 1 ano, vamos fazer isso agora, né? Pode ter uma contribuição também para esses novos números que serão divulgados, né, Simon? Com essas mudanças da Caixa, a necessidade agora, a família vai ter que se preparar um pouco mais, né? Porque vai ser necessário um valor de entrada maior para fazer esse financiamento. Antes esse valor era mais baixo, e agora a Caixa vai reduzir um percentual, vai exigir, né, um percentual maior das famílias, a depender, o cálculo vai ser feito aí de acordo com o valor do imóvel. Então isso vai gerar sim uma pressão, né? Quem tá aí desejando financiar um imóvel vai ter que se preparar um pouco mais, às vezes juntar dinheiro por mais tempo, ou se tem às vezes, né, um veículo ali que está disposto a abrir mão, enfim, é toda uma estratégia, né, que é feita ali para conseguir esse valor. Mas eu acredito que não deve reduzir a venda, né? Não deve desaquecer esse mercado aí no ano que vem, a não ser que até um ponto que o próprio setor afirma, que é a manutenção da Selic nos patamares que está atualmente, né? A gente está com a Selic aí em 11,25%.
Como é a taxa que baliza os juros do mercado, os juros do financiamento também acaba ficando mais caro, os juros do financiamento imobiliário. Então isso pode sim ser um freio, né? Teve também um pacote de gastos anunciado hoje. O setor de construção civil ainda não se posicionou se é favorável, se é contrário. Alguns setores já têm posicionamentos contrários, outros positivos. Então, são dois fatores que podem de fato interferir. Mas as mudanças do Minha Casa Minha Vida, a partir, né, do que foi relatado pelo setor, ao contrário mesmo, é manter essa tendência de alta, esse aquecimento do mercado, mais lançamentos para esse ano, e às vezes é até o momento, né, Flávio, de quem está procurando um imóvel aí, conseguir boas oportunidades, tentar barganhar alguma coisa ali. É o momento de negociar, porque se a pessoa está se preparando há algum tempo, às vezes tem uma carta de consórcio, tem um valor que está guardando há algum tempo, pode ser que ela consiga boas oportunidades, né, imóveis aí maiores, né, e que consiga, por exemplo, reunir uma família aí, um casal e 2 filhos, talvez. Sim. Então esse pode ser um momento interessante, sim. Valeu, Simon, ótima noite para você, e se for o caso, até amanhã. Valeu, Flávio, até amanhã, estaremos aí.